Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com você e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. A sua presença aqui ela é indispensável, senão esse projeto nem existiria. Este projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, nunca duvide disso. Esse projeto tem como principal objetivo aproximar você de Deus, alimentar a sua fé e fazer com que você descubra o seu propósito. Afinal, ninguém nasceu por acaso. Deus, ele te enviou nessa terra com um propósito do qual você tem que descobrir para sua vida começar a fazer sentido e para você ajudar muitas pessoas. O tema do vídeo de hoje é: evolua tanto que as pessoas terão que te conhecer de novo. Jesus quer fazer uma revolução em você este ano. Você está preparado, preparada? Hoje falaremos sobre a evolução do discípulo Pedro, sobre Jonas, que foi engolido por um grande peixe, tentando fugir do seu propósito, e da necessidade de, dentre todas as obrigações e responsabilidades, tirarmos um tempo exclusivo para nos relacionarmos com Deus e com Jesus e nos capacitarmos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Hoje começaremos meditando lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 41. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num vilarejo. Certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava preocupada porque tinha muito serviço. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para fazer o serviço? Fala, pois, para ela me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Marta, aqui nessa passagem, ela estava preocupada com muitas coisas, com os afazeres de casa, tanto que nem doou seu tempo, assim como Maria, sua irmã, para sentar perto de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Agora eu te pergunto, o que tem aquietado o seu coração? Qual o empecilho que você acha ou que você criou ou que as pessoas fizeram você acreditar que está te afastando de aprender, de conhecer mais sobre Jesus, sobre Deus? Nada deve ser mais importante na sua vida do que doar um tempo para aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, porque assim como Jesus disse na palavra, isso não lhe será tirado, muito pelo contrário, irá fazer você viver com mais assertividade, você encontrará o seu propósito, a sua própria identidade, dará um sentido para a sua vida e fará você ajudar muitas pessoas. Algo que durante anos eu usei como empecilho para me distanciar ou para me sentir indigna, assim, desse amor de Jesus, e que eu vejo que muitas pessoas também usam essa mesma desculpa, quando eu me tornar melhor, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Jesus, ou seja, quando eu parar de beber, eu me aproximo de Jesus. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de me prostituir, quando eu parar de relacionar com essa pessoa, quando eu ser menos ignorante. Só que nós esquecemos uma coisa: não tem como nós sermos melhores, não tem jeito de nós nos parecermos com Jesus estando longe dele, porque para que isso aconteça, nós temos que nos aproximar dele, nós temos que procurar sabedoria nele, para sermos pessoas melhores, para nos relacionarmos melhores com as pessoas. Porque se você continuar com essa desculpa, você se afastará mais de Deus e as suas ações, elas irão refletir os teus desejos da carne. Porque você tem que escolher
Ou você vive pela carne ou você vive pelo Espírito. Se você está longe de Jesus, de Deus, dos desígnios de Deus para a sua vida, você vai começar a viver pela carne. Então, tudo que você fizer, todas as suas ações vão refletir a carne. Mas quando você se aproxima de Deus, os frutos, você começa a produzir frutos que vão engrandecer o nome dele. Você começa a se tornar mais parecido com ele e começa a ser realmente transformado pelo Espírito Santo, pelo poder dele. Então, com esse vídeo de hoje, eu gostaria que você trouxesse para o seu coração que nós só nos tornaremos pessoas melhores, nós só iremos começar a ser mais parecidos com Deus, encontrar um sentido, um propósito para a nossa vida, começarmos a ajudar mais as pessoas quando nós deixarmos e permitirmos que o Espírito Santo nos torne uma nova criatura. Nós comprovamos isso na história de Pedro, do discípulo Pedro, na evolução que ele teve estando com Jesus. Pedro é uma pessoa totalmente diferente antes de Jesus entrar na vida dele e depois que ele começou e permitiu que o Espírito Santo o conduzisse. Nós podemos citar aqui vários problemas na personalidade de Pedro, como por exemplo, a inconstância na fé, a arrogância, o nervosismo, a falta de domínio em si mesmo. Ele acreditava muito nele mesmo e muitas vezes se achava autossuficiente. Mas o que importa, não é como Pedro começou a vida dele antes de Jesus, mas o final, como ele terminou. E nós vamos ver aqui que a evolução ela foi incrível, porque é isso que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus e deixamos que ele nos conduza através do Espírito Santo, através dos seus ensinamentos, quando nós realmente começamos a praticar o que está na sabedoria milenar, o que nos ensina a Bíblia, não tem jeito da nossa vida não mudar drasticamente e nós não nos tornarmos novas criaturas. Então antes, Pedro, se a gente voltar lá em Lucas capítulo 5, que retrata o chamado de Pedro, que foi até o primeiro vídeo que eu gravei. Foi a primeira leitura que Deus me deu entendimento assim, e eu fiquei tão empolgada que eu gravei um vídeo compartilhando isso com vocês. Na verdade, eu relutei um pouco de gravar, mas aí o Espírito Santo, ele se tornou muito forte dentro de mim, até que eu gravei e não parei mais. Mas enfim, no chamado de Pedro, ele mostra o quão arrogante ele era. Porque nessa história, Pedro ele tinha pescado a noite toda e ele não havia pescado peixe nenhum. E provavelmente de manhã, porque em Lucas 5 não retrata se era de manhã, mas Jesus aparece para ele e pede para que ele lance a rede novamente. Daí ele vira para Jesus e fala assim: eu já tentei a noite toda, eu sei que aqui não tem peixe, mas devido à sua palavra, na sua palavra eu lanço a rede novamente. Então é como se Pedro falasse para Jesus: eu sei que aqui não tem peixe, mas eu faço questão de jogar essa rede aqui em seu nome para te mostrar que você está errado. E aí o que aconteceu? Por obedecer Jesus, ele pegou tantos peixes que ele teve que chamar mais pessoas para ajudar a tirar todos esses peixes e trazer para a barca. Outra passagem nos revela o quão inconsistente Pedro era na fé. E ele é até considerado como pedra de tropeço para Jesus. Como assim, Fabiola? Quando Jesus revelou o seu chamado, a sua missão aqui na terra, e ele revelou para os discípulos que ele haveria de ser crucificado, morrer e ressuscitar, Pedro tenta convencê-lo de desistir do seu chamado, do seu propósito. Então Jesus pede para que ele se afastasse, chama ele até de Satanás. Por que Jesus o chamou de Satanás? Será que era porque Jesus não o amava? Não, muito pelo contrário. Aqui Jesus nos mostra que o mal, ele não quer que nós vivamos o propósito de Deus para a nossa vida. Então ele sempre vai tentar nos convencer do contrário, ele sempre vai trazer à nossa mente ali alguma situação que vai fazer com que a gente se sinta indigno desse amor, desse propósito,
ou muitas vezes vai usar até situações produzidas, provocadas ali por pessoas para nos fazer desanimar, porque ele sabe, ou pelo menos ele tem presunção do quão grande é o nosso propósito. Então por isso que Jesus fala isso para Pedro, para que ele se afaste dele, porque ele viveria o chamado dele até o final. Tem outra passagem também, quando Jesus é para ser preso, porque como vocês sabem, Judas, um dos discípulos de Jesus, o entrega para que ele fosse condenado através de um beijo. Quando Judas beija Jesus, ele mostra para os sumos sacerdotes e para os doutores da lei que estavam ali que Jesus era o Messias, que era ele. Então, quando Jesus está ali para ser capturado, para ser preso, Pedro, como era muito inconsistente na fé, mesmo Jesus tendo revelado a missão dele aqui na terra, Pedro tenta impedir que isso aconteça. Então ele corta a orelha, né, de um sumo sacerdote. E aí Jesus lá com toda a paciência, porque Jesus ele ensina com amor, pegou a orelha do sumo sacerdote e voltou para o lugar. E tem aquela passagem também que é muito conhecida, que é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Mesmo Pedro tendo jurado que nunca faria isso, ele até chegou a dizer que outros discípulos poderiam fazer, mas ele nunca faria. E foi o que aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes e na terceira vez que ele negou Jesus com medo de ser preso junto com Jesus, ser condenado junto com Jesus, o galo canta e Jesus olha para ele e ele se lembra da fala de Jesus e se arrepende amargamente do que aconteceu. Mas aqui nós falamos do Pedro de antes, mas teve um Pedro depois também, depois que Jesus foi arrebatado. Jesus ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então ele ficou ainda aqui na terra por mais 40 dias. Ele apareceu para os seus discípulos, continuou os ensinando e garantiu com que eles continuassem a missão pela qual ele tinha começado. Então quando ele foi arrebatado, ele voltou para junto do Pai. Qual foi o primeiro discípulo que tomou frente para viver, para continuar o que Jesus tinha começado? Foi Pedro. E algo muito interessante é que quando Jesus voltou para o Pai, Pedro continuou ensinando e esclareceu para todas aquelas pessoas que era necessário que acontecesse tudo que aconteceu, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus sem mancha, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e para que a gente se arrependesse, para que a gente tivesse uma vida muito mais assertiva, baseada, fundada na verdade. Se você tiver a oportunidade de ler lá em Atos dos Apóstolos, nós conseguimos ver nitidamente a evolução de Pedro. Lá no inicinho é nos dito que Pedro tomou a iniciativa de escolher mais um discípulo, porque eram 12, mas como Judas tinha traído Jesus, ficaram 11. Então, por sorte, ele escolhe Matias. Outra passagem muito interessante também, lá no início do Ato dos Apóstolos, é quando Pedro estava ensinando uma multidão, porque assim como Jesus, ele com seus ensinamentos, com a sabedoria que Jesus deu a ele, porque ele foi capacitado ali durante 3 anos, ele estava ensinando em um lugar com muitas pessoas. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e todos que estavam ali começaram a falar em línguas, porque não era só uma etnia que estava lá, eram várias etnias, então eles começaram a falar várias línguas e outras pessoas achavam que eles estavam ali embriagados. Então Pedro esclarece que não, aquilo não estava acontecendo devido ao efeito do álcool, mas devido ao poder do Espírito Santo, porque o que Jesus prometeu, que foi o Espírito da verdade, o Espírito da vida, ele havia descido e estava habitando agora neles. Pedro e João também, eles foram a um templo e lá havia um coxo de nascença que ficava lá durante anos. Então esse coxo toma a iniciativa de pedir ajuda financeira a Pedro e João. Então Pedro vira para ele e diz: eu não tenho nada, mas tudo que tenho eu te dou, levante-se. Então aquele coxo ele começa a andar.
E todas as pessoas que estavam ali, elas ficaram maravilhadas com aquilo, mas de certa forma elas se espantaram também, porque elas pensavam, no poder de quem que eles estão fazendo isso? Então Pedro esclarece que eles fizeram aquilo no poder de Jesus, aqueles que eles tinham crucificado, que havia morrido e foi ressuscitado e estava sentado à direita do Pai. Então Pedro, ele mudou drasticamente, ele realmente continuou a missão pela qual Jesus havia começado. Ele realmente não era mais um pescador de peixes, mas um pescador de almas. Ele continuou ensinando, ele continuou pregando sobre a palavra de Deus, ele batizou muitos do Espírito Santo. Essa evolução, ela é nítida. Só que isso só aconteceu quando o Espírito Santo começou a o conduzir, porque nós vemos que muito antes, até quando ele andava ali com Jesus, ele estava sendo capacitado por Jesus, ele era inconstante, assim como nós, né? Nós seres humanos, nós falhamos demais, nós somos muito inconstantes, mas dá para produzir o fruto do Espírito Santo quando estamos aliados, quando estamos próximos de Jesus, quando decidimos ser um exemplo de Deus aqui na terra, quando nos capacitamos através da palavra. Nós temos que entender também que é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Pedro foi capacitado durante 3 anos e ainda estava sendo capacitado, ainda estava crescendo depois que o Espírito Santo tomou e ele começou a ser conduzido por ele. É algo também que nós temos que nos posicionar para viver e principalmente estarmos abertos para essa capacitação diária, senão nós iremos nos corromper. Outra leitura também relacionada ao que estamos falando está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 34 até o 35. A lâmpada do corpo é o seu olho. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo também ficará iluminado. Mas se o seu olho for mau, seu corpo também ficará na escuridão. Portanto, veja bem se a luz que existe em você não é escuridão. Então, esse ano seja intencional. Permita que Jesus te capacite diariamente para que você se torne uma nova criatura, uma nova pessoa, para que você acesse o que Jesus tem para você. Faça um cronograma diário de leitura da palavra e oração. Escreva mesmo, eu tirarei tantos minutos para orar, eu tirarei tantos minutos para ler a palavra de Deus. Escreva certos versículos que você achou interessante e no final do ano você verá o quão grande foi a sua evolução em Jesus, porque não tem jeito de nós nos aproximarmos de Jesus e de Deus e não nos tornarmos uma nova criatura. Você acessará da liberdade que nós só encontramos quando nós nos aproximamos de Jesus, de Deus. Como assim? Muitas pessoas elas acham que elas só acessarão a liberdade quando elas estiverem no mundo. A liberdade que o mundo ali de certa forma nos oferece. Só que se você parar para pensar, uma pessoa que ela é viciada em algo, ela não acessa da liberdade, porque ela começa a ficar dependente daquilo. Então ela não consegue mais viver sem aquilo. Caso ela fique sem aquele vício, ela entra numa abstinência, num processo de abstinência. Então de liberdade esse processo não tem nada. Muito pelo contrário, a gente só enxerga isso quão aprisionado nós estávamos no vício quando a gente se aproxima de Deus e Ele nos mostra isso. Porque com Deus, Ele apaga, Ele nos mostra, Ele nos clareia muito das ciladas do mal, muito do que o mal nos faz achar que é liberdade. O mundo ele nos mostra que nós não devemos perdoar as pessoas, que as pessoas não importam, que nós deveremos julgar ela. Mas quando você chega perto de Deus, Deus ele te mostra que o perdão é necessário muito mais para nós do que para a pessoa que nos maltrata. Deus nos faz entender que lugar de lixo emocional é no lixo e não no nosso coração. Então nós começamos a acessar da paz que excede todo entendimento. E aquela mágoa ali, aquele trauma, ele não consegue mais afetar o nosso sono, tirar a nossa paz e a nossa vontade de viver. Então daí a gente já é liberto, a gente já começa
a acessar essa paz que é tão necessária para a nossa sobrevivência. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente encontra um propósito, ou seja, quando você está no mundo, muitas vezes você está trabalhando ali, a sua vida ela não te dá muito prazer, você trabalha em algo que você não é feliz, muitas vezes você está ali porque você precisa realmente de um sustento, você precisa do dinheiro ali no final do mês. E aí, quando você se aproxima de Deus, Deus te mostra um propósito pelo qual você nasceu. Então você começa a viver em prol daquilo e começa a tomar gosto pela sua vida, pelo que você faz, porque você estará vivendo o que Deus designou para você. Então, essa frustração de estar vivendo sem o sentido, ela já não existe mais. E aí, mesmo que você ainda não tenha chegado ali na sua terra prometida, Deus te ensina que você trabalhando com zelo, você chegará lá, você começará a ajudar muitas pessoas. Então, é uma liberdade diferente, porque você encontra sentido na sua vida, um sentido que no mundo você não encontra. Outra questão também é o amor. O mundo, muitas vezes, ele vai te rejeitar. Se você cometer um erro, se você pecar, ele vai te rejeitar. Ele vai apontar o dedo para você. Ele vai fazer questão de todo o tempo te lembrar dessa transgressão, desse erro que você cometeu. Mas quando a gente se aproxima de Jesus e de Deus, é diferente. Jesus, ele não te vê pelos seus erros, mas ele te vê para além. Ele te vê através do propósito que Deus plantou em você. Com Deus, com Jesus, você nunca será rejeitado. Quando você entende que tem que ter dependência apenas em Deus, apenas em Jesus, nós nos frustramos menos. E esse sentimento de rejeição, ele nunca mais vai habitar por muito tempo o nosso coração. Por isso que eu digo que estar perto de Jesus, de Deus, nos faz ser muito mais libertos do que quando estamos vivendo as realidades do mundo. Porque as realidades do mundo, elas vão nos aproximar mais dos desejos da carne, mas do mal. Mas Deus, ele já te criou com um propósito. Ele sabe o que vai dar certo na sua vida. Ele sabe quais pessoas que vão te engrandecer, quais processos você precisa passar, quais portas precisam ser fechadas. Qual é o seu propósito? O que te trará sentido de vida? Então, quando a gente se aproxima de Deus e começa a ter dependência nele, pedir direção a ele sobre tudo, daí a gente vive com mais paz, com mais assertividade e a gente entende realmente qual liberdade vale a pena viver. Algo que o padre falou e que eu concordo imensamente é quando ele disse que os pais, o pai e a mãe, eles devem introduzir Deus, Jesus, desde cedo na vida da criança. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem muitos adultos, tem muitos adolescentes que muitas vezes são rebeldes, porque eles não têm a consciência de quem Jesus é, de quem Deus é e do que eles pregam. Então, eles estão vivendo a pior estação da vida deles, porque muitas vezes eles não encontraram nem a sua identidade. Esse processo ele é muito importante e o apoio da família aqui, introduzir Deus, quando eu falo aqui Jesus para a criança, é através das orações, orar junto com o seu filho, através da leitura da palavra, ou seja, ler a palavra junto com o seu filho, para que você também guarde domingos e festas, como está lá nos mandamentos, levar seu filho aos cultos, às missas, porque isso trará, assim, refletirá muito no futuro dele, refletirá muito nas coisas que ele será aprisionado ou não, estando perto de Deus. A palavra está, conheça a verdade, ela vos libertará. É muito mais fácil introduzir Jesus, Deus agora, quando ainda nós temos controle sobre essa criança, do que mais tarde, porque um adolescente, um adulto que ainda não encontrou sua identidade em Deus, eles quebram a cabeça demais até entender isso, até encontrar um sentido para a vida deles. Então, por isso, essa necessidade. E algo também que é muito claro é, Jesus, ele ensina com amor, mas o mundo não. Revise o que eu preciso mudar no meu caráter esse ano.
O que que as pessoas têm me apontado muito sobre o meu caráter, que eu preciso mudar? Você pode pensar aí, nossa, Fabíola, mas você sempre diz que nós devemos basear a nossa vida no que Jesus, no que Deus nos reafirma todo dia. Você está certo. Mas se tem algo, se tem várias pessoas te apontando a mesma coisa, o mesmo problema, tem um fundinho de verdade ali que a gente precisa prestar atenção a isso. Então chame Jesus para Ele te ajudar, para Ele te capacitar e mudar isso em você através da capacitação diária. Porque com Jesus, com Deus, tudo é possível. Fabíola, qual é o fruto do Espírito que nós produzimos através dessa capacitação de Jesus? A resposta está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe lei. Vocês notaram através da legenda que eu deixei para vocês que bem no inicinho dessa escrita, Espírito está escrito com a letra maiúscula? Então aqui a gente entende que não é o nosso espírito, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Mas não tem a ver com o nosso espírito, mas com o Espírito Santo de Deus. Então aqui a gente entende que nós só produziremos esse fruto do Espírito se o Espírito Santo nos ajudar nesse processo, se o Espírito Santo nos conduzir nesse processo, porque sozinhos isso não é possível. Nós confirmamos isso na história de Pedro. Olha como Pedro mudou drasticamente a partir do momento que ele se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer também. Então se permita viver essa capacitação de Jesus para a sua vida, que é tão necessária para o seu crescimento e para que você se relacione melhor com as pessoas e acesse o que Jesus, o que Deus tem preparado para a sua vida. E com toda certeza são grandes planos, são grandes bênçãos. Se você continuar correndo dessa capacitação de descobrir a sua identidade, do seu propósito, sabe o que vai acontecer com você? Você conhece a história de Jonas? Deus revela uma missão a Jonas de uma mensagem que ele deveria dar ao povo de Nínive. Mas ele corre dessa missão e tenta ir para Tarsis. E para que ele vá para Tarsis, ele pega um navio. Então ele entra dentro desse navio, vai lá para o finalzinho dele e começa a dormir como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de negar uma missão de Deus para a vida dele. Então, Deus ele manda sobre o mar uma grande tempestade e todas as pessoas que estavam ali a bordo começam a jogar cargas no mar para ver se aliviava ali um pouco o peso, do navio. Então eles começam a ficar incomodados com aquela calmaria de Jonas e vai até ele, o cutuca, acorda e fala que você não está vendo a tempestade que está acontecendo, não? Clama ao seu Deus para que ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então Jonas ele entende o que estava acontecendo, que aquela tempestade estava acontecendo porque ele estava tentando fugir da missão de Deus para a vida dele. E ele os avisa isso. Eles pegam Jonas e tacam no mar. Quando eles tacam Jonas no mar, um grande peixe o engole. E ele fica no estômago do peixe durante 3 dias e 3 noites. Ele só é vomitado quando ele chega em Nínive. Daí Deus revela uma segunda vez a missão que ele teria para ele. Jonas, mesmo com raiva, obedece a Deus e entrega a mensagem para aquele povo de Nínive, que Deus destruiria Nínive em 40 dias, devido às transgressões daquele povo, devido a todo pecado, a todos os erros que eles estavam cometendo ali. E aquele povo se arrepende amargamente do que eles fizeram e começam a pedir perdão a Deus, pedir para que ele tenha misericórdia deles, e eles começam a andar até com um saco preto. E Deus, como é muito misericordioso, ele se comove com aquele povo e desiste do mal que ele iria fazer sobre aquela cidade, desiste da sua ira. E lá no finalzinho de Jonas, Jonas revela para Deus o porquê que ele queria correr da missão.
Porque ele fala para Deus: eu sei que o Senhor é piedoso, que o Senhor é bondoso, é misericordioso, e iria desistir, iria se arrepender de fazer o mal, de destruir aquela cidade. Então por isso que eu não queria viver esse propósito. Deus o ensina, o dá uma lição através de uma mamoneira e o faz entender, o fala que sim, aquele povo de Nínive importava muito para ele e ele não poderia virar o rosto ou virar as costas para aquele povo. Há 4 pontos aqui que eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa história de Jonas, que a primeira é sobre as tempestades. Deus enviou uma tempestade no mar ali para que Jonas não conseguisse chegar em Tarsis, correr do propósito que Deus tinha para ele. Aqui a gente entende que muitas vezes, muitas das tempestades que vierem na nossa vida não virão por causa do mal, porque o mal quer nos derrotar. Não tem nada a ver com isso. Mas foi Deus que enviou para nos trazer para o centro da vontade dele, para que a gente comece a viver o propósito dele para a nossa vida. Outra questão também é Jonas dormindo no barco. Aqui é muito interessante porque Deus nos ensina nitidamente que toda vez que nós insistirmos em correr do propósito de Deus para nossas vidas, nós estaremos dormindo na vida, dormindo para o propósito, para os grandes planos que Deus tem para a nossa vida. Nós estaremos perdendo tempo, apenas existindo e não vivendo os grandes planos que Deus tem para nós. Então será uma perda de tempo realmente viver longe de Deus e insistir nessa realidade, nessa falta de posicionamento. Jonas foi engolido por um peixe, então Deus nos faz pensar: que situação, o que de mirabolante eu vou ter que enviar na sua vida? Qual tempestade demais que eu vou ter que enviar na sua vida para que você pare de correr do propósito que eu tenho para você? Acorde antes. E a última lição que eu gostaria de conversar com vocês sobre a história de Jonas é que ele só foi vomitado quando ele estava no lugar da missão. Então, mesmo que você tente muito, e aqui eu não estou nem jogando praga, porque quem sou eu? Mas baseado na história de Jonas aqui, a gente entende que quando nós insistimos, continuarmos insistindo em correr do propósito de Deus para a nossa vida, nós seremos imensamente infelizes, até que a gente se aproxime de Deus e encontre um sentido, uma identidade em Deus para a nossa vida. Tem uma situação que aconteceu na minha vida que para mim é muito nítido, aconteceu exatamente igual à história de Jonas. E depois, buscando sabedoria em Deus, ele me fez ver isso. Eu abri a Bíblia e caí logo em Jonas. Eu falei: tô entendendo o que eu tô sofrendo. Que foi uma situação que eu já até contei aqui, uma oportunidade de emprego que eu queria muito. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar nessa instituição. E foi a pior experiência profissional que eu tive. Não por causa da instituição, mas porque eu estava no lugar errado. Eu achava que lá eu ia conseguir tudo o que eu queria, que os holofotes iam estar em mim assim, sabe? E eu sinto que eu coloquei essa oportunidade acima de Deus. E foi por isso que Deus me ensinou essa lição lá. Eu sinto que eu fui engolido pelo peixe da falta de paz, da perturbação, porque eu só comecei a respirar novamente, de certa forma só fui vomitada quando eu desisti dessa oportunidade. Então preste atenção em tudo o que acontece à sua volta, em cada detalhe que Deus vem trazendo para você. Porque mesmo que, assim como Jonas, você decida correr do propósito de Deus para a sua vida, Ele não deixará de te deixar pistas do seu destino. Então, em tudo que você optar fazer sem a direção dEle, Ele, de certa forma, vai te mostrar ali, vai te dar uma pista que, se você prestar atenção, se você der crédito, vai te aproximar ainda mais dEle e do propósito que Ele tem para você. Através disso que aconteceu comigo lá, eu entendi, eu saí de lá. Hoje eu dou aula, mas de uma maneira diferente,
Muitas vezes não é que Deus não quer que você faça isso, Ele quer, mas de uma forma que você não esteja longe dele. Ele quer patrocinar isso, Ele quer estar nesse processo com você. Porque, como eu sempre digo também, muito mais do que Deus querer te ver chegando, vivendo a bênção, é você fazer uma aliança com Ele. Eu realmente espero que com esse vídeo você tenha entendido que Jesus nunca vai te rejeitar. Jesus sempre vai te ver para além, através do propósito que Deus plantou em você. Você é muito maior do que você pensa. E você só verá isso quão importante, quão necessário, quão amada é quando você se aproximar de Jesus, aproximar de Deus e Deus te esclarecer isso. Pode ser que muitas vezes você se deixou levar ou se deixou afastar por muitas desculpas que você mesmo produziu, que você mesmo criou, outras pessoas te falaram, baseadas aí por muitas ciladas que o mal tentou te fazer acreditar que você não era digno deste amor. Mas Jesus sempre estará lá por você. Jesus não vai desistir de te capacitar, mas você também tem que estar aberta para viver esse processo, para viver essa capacitação e mudar assim, se tornar uma pessoa totalmente diferente, assim como Pedro. Como nós dissemos aqui, Pedro era muito inconstante na fé, Pedro era muito cabeça dura, era muito arrogante, acreditava muito em si, não tinha domínio de si mesmo e tornou uma pessoa totalmente diferente quando ele permitiu que ele fosse conduzido pelo Espírito Santo. Então é esse posicionamento que você tem que ter hoje também. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que está finalizando, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram nesse vídeo e que elas tenham saído com uma resposta. Que a partir, meu Deus, do posicionamento delas, que o Senhor opere grandes coisas através da vida delas, através desse posicionamento, dessa iniciativa. O Senhor nos disse aqui hoje que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas, que o nosso passado ele não nos define, que os nossos pecados eles não têm nada a ver com os grandes planos que o Senhor tem para nós, para esse plano de liberdade, de paz, de amor, de propósito, que trará um sentido para a nossa vida. Tudo isso é possível acessar a partir do momento que nós acreditarmos em Jesus, que nós acreditarmos no que Ele fez por nós lá na cruz, que todos os nossos pecados serão perdoados. E isso não será nunca um empecilho para que a gente se relacione com o Senhor. Então, que o Senhor entre hoje dentro de nós e habite o nosso coração, Jesus. Que o Senhor lave toda mentira, toda cilada que o mal nos fez acreditar, que não éramos dignos deste amor, todo medo, toda insegurança, toda falta de amor mesmo por nós mesmos, toda falta de sentido, falta de propósito, toda confusão mental e espiritual. E que o Senhor habite o nosso coração, trazendo muita paz, a felicidade eterna, muita liberdade no Senhor, muito amor, muito propósito realmente, muita saúde, muita sabedoria, discernimento. E que o Espírito Santo ele começa a falar ainda mais alto conosco através desse vídeo, que nós possamos, assim como Pedro, nos tornarmos uma nova criatura, que o Senhor nos capacite de uma tal maneira que nem a gente mesmo irá acreditar nessa tal evolução, nessa grande evolução. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou nesse vídeo, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe sua semana. Eu esqueci de anunciar para vocês uma grande novidade, que este ano nós teremos diferentes séries. E a primeira está começando hoje, a partir desse vídeo, que se chama Evolução. Então, os próximos vídeos, os próximos 6 vídeos, que a cada 7 vídeos nós trocaremos de série. Os próximos 6 vídeos que irão ser lançados, eles têm relação com essa série Evolução. Eu estou muito feliz com isso e tenho fé
que os nossos vídeos vão alcançar muito mais pessoas este ano e será muito especial. Deus abençoe sua semana e você sempre.